Fala galera, no vídeo de hoje eu vou fazer um resumão do meu primeiro semestre na faculdade de Estética e Cosmética. Bom, eu já respondi a tag minha faculdade, onde eu falo um pouquinho e eu vou deixar aqui para vocês assistirem depois. Bom, o curso que eu faço ele tem 3 anos, são 6 semestres. E eu vou tentar, todo final de semestre, gravar um vídeo falando para vocês sobre as matérias que eu tive, as dificuldades e etc. O curso que eu faço é Superior em Tecnologia. Significa que ele é tecnólogo, a modalidade dele. Não quer dizer que é um curso técnico. A diferença do técnico e tecnólogo, que muitas pessoas não sabem, é porque o tecnólogo é faculdade, você pode ter uma continuação, pode ter pós-graduação, mestrado, doutorado. O técnico não. O técnico tem um tempo menor, uma duração menor de curso. Eu acredito que o técnico seja 2 anos. O técnico você vai aprender mais prática. Você vai ter, obviamente, você vai ter uma noção de teoria, mas você vai ter mais a prática, tanta teoria que você vai ver na faculdade. Outra diferença também é porque tem alguns tratamentos que quem faz técnico não pode fazer. Só quem pode fazer é quem tem uma formação superior. Então aí tem algumas diferenças. Aí cabe a você decidir qual você acha melhor. Eu vou ler aqui no papel que a universidade forneceu quais são as competências que um tecnólogo em estética pode fazer. Análise e anamnese da pele, limpeza de pele, tratamento de acne simples com técnicas cosméticas, tratamento de manchas superficiais da pele, procedimento pré e pós-cirúrgico com drenagem linfática, eletroterapia facial, massagem relaxante e aplicação da cosmetologia apropriada. Auxílio ao médico dermatologista, bem como pré e pós-operatório em cirurgia plástica, esfoliação corporal, bandagem, massagem cosmética e banhos aromáticos, drenagem linfática corporal, massagem mecânica, vapoterapia, eletroterapia geral para fins estéticos, terapia capilar, análise capilar, massageamento capilar, hidratação, cauterização, tratamento anti-queda, anti-caspa e contra oleosidade, terapias alternativas, reiki, aromaterapia, shiatsu, reflexologia, cromoterapia, meditação, banhos aromáticos, banhos terapêuticos, ayurveda, quick massage, massagens relaxantes, tratamento institucional nas atividades de pesquisa e de ensino na área de estética facial e corporal, coordenação, a supervisão e o ensino de disciplinas relacionadas à estética facial e à estética corporal, auditoria, a consultoria e assessoria sobre cosméticos e equipamentos específicos da estética, o gerenciamento de projetos e desenvolvimento de produtos cosméticos e serviços correlacionados à estética, atuação em equipes multidisciplinares nos estabelecimentos de saúde quanto aos procedimentos de dermatologia e de cirurgia plástica. E outra coisa legal também de saber são os lugares onde o esteticista pode trabalhar. Em centros de estética, casas de repouso, academias de ginástica, instâncias hidrominerais, promotor de cosméticos, representante de produtos cosméticos, salão de belezas, spa e docência. Bom, esse é o básico que você tem que saber sobre o curso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as matérias que eu tive nesse semestre. Por enquanto eu tive 7 matérias, que foram anatomia geral, biologia celular e tecidual, maquiagem e designer de sobrancelhas, fundamentos de estética, cosmetologia e legislação, urgências e emergências em estética, biofísica aplicada à estética, fundamentos de química cosmética. Eu vou começar falando sobre a biofísica. Na biofísica nós estudamos sobre energia no corpo humano, porque nós vamos usar aparelhos estéticos que vão transmitir energia no corpo humano, então nós temos que saber a respeito. Estudamos sobre o ultrassom estético, quais são os efeitos dele, como é transmitida energia, como transmite calor no corpo todo, as várias formas de transmitir calor e quais são os procedimentos estéticos em que irá haver essa transmissão de calor. Estudamos muito sobre as ondas mecânicas, o que acontece quando a energia e a matéria de maquiagem e design de sobrancelhas. A matéria de maquiagem foi dividida em duas. No primeiro bimestre eu tive aula só de maquiagem e no segundo bimestre foi design de sobrancelhas. E não tem segredo, né, gente? Porque eu aprendi maquiagem, aprendemos a maquiar nossas clientes. E no segundo bimestre fizemos o design de sobrancelhas. Sem nada de micropigmentação, só o designer comum de rena retirado dos pelos. Em legislação nós estudamos sobre a nossa profissão estética
sobre as leis relacionadas à profissão, a regulamentação da estética, por exemplo, a diferença entre tecnólogo e bacharel, a diferença entre um técnico e um tecnólogo, o que o tecnólogo pode fazer que o técnico não pode, e também quem faz biomedicina com especialização em estética, o que eles podem fazer que nós tecnólogos não podemos. A diferença entre um centro de estética e uma clínica de estética, que tem diferença. O que é um gabinete de estética, quais são os serviços que podem ser feitos no centro de estética, depois vemos os produtos, os rótulos, o que tem que ter em rótulo de cosméticos, no que a gente sabe se está regulamentado pela Anvisa, etc. Fundamentos de química cosmética. Essa matéria, se você não gosta de química, você está ferrado. Se você não gosta de química e quer fazer estética, se prepara. Algumas coisas eu já sabia porque eu tinha estudado na escola e tinha estudado também pro Enem, né? Mas pra quem tá sem estudar há um tempo, vai ter que estudar mesmo. A gente estudou as ligações químicas, as ligações iônicas, covalente, regra do octeto, né? A gente no segundo bimestre a gente ficou só estudando química orgânica. E pra quem já estudou química orgânica sabe que é chatinha, porque tem muito detalhe, muita coisinha. Eu acho legal química orgânica. É uma parte da química que eu gosto. Estudando as funções químicas, bases, sais, ácidos, saber identificar quais são. Aí, por exemplo, os ácidos, o professor passou os nomes de alguns ácidos e as funções deles. As funções orgânicas, nós vimos alguns compostos que tenham dentro de produtos cosméticos. Ele deu uma tabela pra gente, com 500 páginas no site, pra gente ver a função de cada composto dentro do produto cosmético. Vimos o pH dos cosméticos, o pH da pele, o pH do couro cabeludo. Só que isso de pH, por exemplo, do cabelo, acredito que nós vamos ver mais pra frente, mais detalhadamente, porque a gente vai ter aula de terapia capilar e tricologia mais pra frente. Tivemos também uma matéria de urgência e emergência em estética. Vimos a diferença do que é uma urgência e o que é uma emergência. Aprendemos como montar uma caixa de primeiros socorros, quais são os itens necessários que precisa ter, avaliar um paciente, aprendemos como retirar o paciente da maca corretamente, aprendemos a dar os primeiros socorros para o paciente, a fazer a massagem cardíaca, estudamos um pouco sobre a parada respiratória, também cardiorrespiratória. Essa matéria é como se fosse um primeiro socorro mesmo. O que você faz com uma queimadura, com uma luxação, essas coisas. Biologia celular e tecidual. Essa matéria foi dividida no primeiro bimestre, foi biologia celular, e no segundo, biologia tecidual. E essa matéria, acho que foi a matéria que a Sala teve mais dificuldade para aprender. Eu gosto de biologia, eu sempre gostei. É difícil? É, mas eu gosto. Nós estudamos no primeiro bimestre sobre as células. Tudo sobre células. Uma aula só da membrana plasmática, sistema de endomembranas, citoesqueleto, núcleo, todos os componentes do núcleo, as funções, células. E no segundo bimestre foi biologia tecidual. Estudamos a pele, tecidos da pele. Estudamos sobre tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido adiposo, que é o tecido que mais nos interessa na parte da estética, tecido cartilaginoso, tecido ósseo, tecido muscular, tecido nervoso. Depois vimos a pele e os seus anexos como um todo. As funções de cada tecido, de cada composto de cada tecido, das células daquele determinado tecido, classificar o epitelial, por exemplo, tem os tipos das células que a gente teve que classificar elas, saber como é classificada pelo formato, pelas camadas da célula. Desenhei muitos neurônios nessa aula de sistema nervoso. Por último, mas a matéria que, sem dúvidas, eu mais gosto é anatomia geral. No próximo semestre, no segundo semestre, anatomia em estética, que aí vamos estudar anatomia mais voltada para a nossa área. Na primeira aula de anatomia, nós vimos os termos gerais usados na anatomia, a anterior e a posterior do corpo, lateral, medial, mediano, sobre posição anatômica, o que é uma cavidade. E aí tivemos uma aula também sobre o tecido ósseo. E as aulas de anatomia, nós tínhamos primeiro as aulas teóricas e depois íamos para o laboratório para aula prática. Exemplo, eu tive matéria de tecido ósseo. Nós vimos todas as estruturas dos ossos na sala, as funções dessas estruturas, identificamos através de fotos, depois descíamos para o laboratório. E no laboratório nós pegávamos as peças, geralmente os professores nos davam um roteiro com o nome das estruturas que estavam na sala, colocavam alfinetes nas estruturas, nas peças, com numeração. E nós tínhamos que olhar na nossa folha o nome daquela estrutura. Exemplo, tava lá a mão, o esqueleto, alfinete nesse osso aqui, que é o rádio. Então o que eu tinha que fazer? Colocar lá na frente, aqui.
tá aqui o alfinete com o número 2. Aí eu ia lá e colocava no papel, na frente do rádio, 2. Pra identificar a peça, saber que eu identifiquei o osso ou seja o que for. Adorei essa aula de ossos. Agora eu lembro o nome de todos os ossos do corpo. Foi uma coisa que eu não esqueci. Foi a primeira aula e eu não me esqueci. Aí depois a gente estudou sobre articulação, vimos os tipos de articulações e o nome de cada articulação do corpo, sobre as funções das articulações no nosso corpo. E aí depois a gente estudamos os músculos, que os músculos eu achei muito chatinhos, os músculos, porque são muito músculo e para identificar nas peças, nos corpos, é muito, porque eles ficam ligados em cima do outro, então é difícil para você identificar. Os ossos é mais fácil, porque o osso aqui tem um tiriço separado. Agora, o músculo não. Eu tive mais dificuldade na matéria e eu já fiquei sabendo que no segundo semestre acho que a gente vai ter outra aula sobre músculo, porque essa foi só uma introdução. Essa introdução estava difícil, imagina o resto. Aprendemos os nomes dos principais músculos, que são muitos músculos, os que são necessários para nossa formação, né? E com certeza no próximo semestre vamos aprender mais as funções e as características deles também. Depois dos músculos, nós aprendemos o sistema circulatório, aprendemos sobre o coração, que eu achei muito legal essa aula também. Eu gosto muito de anatomia. O processo das veias entrando no coração e as artérias carregando o sangue para fora. Eu tenho até um desenho no meu caderno com um caminho que o sangue percorre pelo nosso coração. Ele entrando, saindo, passando pelas veias, pelas artérias, saindo do coração de um lado pro outro quando bombeia. É muito legal. Nós tivemos que identificar também as estruturas, as partes do coração que ele é dividido e acharmos na prática, na peça. Depois nós tivemos a segunda aula de sistema circulatório. Nós estudamos o sistema arterial e o sistema venoso. Estudamos todo o percurso das veias e das artérias no nosso corpo, vindo desde a cabeça pro coração até dos pés ao coração, saindo e entrando, e o nome de cada veia e o nome de cada artéria. Eu aprendi direitinho, gente, o nome das artérias, das veias que entra e que sai, é muito legal. E aí no segundo bimestre a gente aprendeu sobre o sistema respiratório, que o sistema respiratório é legal também. O sistema respiratório aprendemos estruturas, vimos os órgãos, né, o pulmão, processo em que o ar faz ao entrar, processo que o ar faz ao entrar no nariz, até ele chegar no pulmão. Aí ver a divisão do pulmão, porque que um de um lado é maior do que o outro. Sistema digestório, estudamos bastante sistema digestório. O sistema digestório é bem chatinho, na minha opinião. Chatinho assim não, né? É complicadinho, tem bastante detalhezinho. Intestino grosso e delgado, o nome das partes que eles são divididos. Depois vimos o sistema urinário, que é mais tranquilo. Feminino e masculino é mais tranquilo. E por último, os sistemas reprodutores. Sistema feminino e masculino de reprodução. Por último não, que depois nós tivemos sistema nervoso. Estudamos sobre o sistema nervoso, que o sistema nervoso, divisão do cérebro, que cada parte comanda, que a parte frontal comanda, o que as laterais comandam, o que aqui atrás comanda, o que cada parte comanda. E eu achei muito legal, porque cada parte do cérebro tem uma função. Nós vimos isso, o sistema nervoso é muito legal também. E o legal é que teve coisas que nós vimos em biologia e em anatomia, só que de formas diferentes. Porque em biologia a gente vê mais a função nas células, os tecidos, né? E em anatomia não. Eu tive aula prática de anatomia, como eu disse. Aula de maquiagem também nós tivemos no laboratório. E de biologia também fui no laboratório. A gente tinha aula teórica na sala e depois descia pro laboratório. E no laboratório só podia entrar de jaleco branco, de calça e sapato fechado. No laboratório de maquiagem, a professora pediu que nós fôssemos com a calça branca, mas é uma exigência da universidade. Aí foi da professora. No laboratório de anatomia tinha que estar sempre de luvas também, para pegar nos corpos. Sobre o shirt formal no laboratório de anatomia, eu pensei que ia ser forte. Mas não, eu só achei forte quando estavam os órgãos, por exemplo, ossos, músculos, mas o músculo tava o corpo inteiro lá, articulação também. Eu não achei que tava cheirando assim me incomodando. E eu tenho um problema com cheiro, porque às vezes perfume forte, dependendo do cheiro que for, me incomoda. Mas lá não me incomodou. Eu acho que uma ou duas vezes no máximo, que às vezes tinha uma parte lá na sala que é separada e que ficavam todos os corpos lá. Então lá cheirava mais ainda, porque estavam todos juntos. Aí eu fui lá uma vez e lá tava com o cheiro mais forte, assim, mais próximo dessa parte da sala. Só que a outra parte, tranquilo, você sente o cheiro, mas pra mim,
porque eu já sinto dor. Já me dói a cabeça, me dói aqui em cima. Quando eu sinto cheiro forte, se pra mim não doeu, então não tava tão forte assim. Outra coisa também da anatomia, eu não fiquei com nojo de pegar. Tem muita gente que tem nojo, tem gente que passa mal de verdade. O professor falou que teve gente que desmaia, que já desmaiou nas outras aulas dele. Nossa, ninguém desmaiou, ninguém, nada assim de passar mal. Mas pra mim é tranquilo. Eu não fico com nada assim, ai, não quero pegar, não me abalo com isso. Eu pensei que eu não ia gostar, eu pensei que eu ia ficar com agonia, mas não, foi tranquilo. Bom, gente, eu vou deixar aqui do lado as matérias que eu vou ter no próximo semestre, que assim vocês já ficam na expectativa, como eu. E quando eu terminar o segundo semestre, eu vou vir contar pra vocês um pouquinho sobre cada matéria, sobre o que eu estudei em cada matéria. Lembrando que eu vou ver estética facial, estética corporal, massagens, só a partir do ano que vem, só terceiro semestre pra frente. Por enquanto é só estudar corpo humano e cosméticos, né? No próximo semestre já vi, nós vamos ter mais duas matérias, a mais do que esse. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado, tenham tirado algumas dúvidas a respeito do que vocês vão estudar em estética. Lembrando que isso é o que eu estudo na minha faculdade. Eu já vi gente que tá tendo uma matéria, que já teve uma determinada matéria no primeiro semestre, que eu sei que eu vou ter no segundo ou no terceiro, mas isso depende da universidade. Por isso é bom você, antes de entrar na universidade, você entrar no site e olhar lá o quadro curricular, as matérias que você vai estudar. Assim você tem uma noção daquilo que você vai estudar. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quem pensa em fazer estética ou quem faz estética, deixa aí embaixo contando um pouquinho e falando sobre as suas dificuldades no semestre ou no curso que você faz, sobre a sua matéria preferida também, se você adora anatomia como eu. Se inscreve no canal, porque eu vou fazer mais vídeos sobre estética. Eu não quero fazer só os vídeos só sobre o final de semestre, eu vou fazer outros vídeos também, voltados a essa parte acadêmica também. Quando eu estiver fazendo estágio, também vou mostrar aqui pra vocês. Então se inscrevam, deixa o like aí embaixo e não esquece de comentar também. Beijo e até a próxima!